Falando agora do Estado de São Paulo, veja só, o governo do Estado de São Paulo se compromete com a presidência do Supremo Tribunal Federal a usar as câmeras nas operações policiais no Estado. O pedido de implementação dos equipamentos havia sido feito pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O compromisso foi assumido em uma ação que tramita sob os cuidados do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. No ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido da Defensoria para obrigar a utilização, uma vez que o custo anual dos cofres aos cofres estaduais seria de 330 milhões a 1 bilhão, interferindo diretamente no orçamento e nas políticas públicas de segurança no estado de São Paulo. E agora esse negócio saiu do âmbito estadual, foi para o STF e lá o governo se comprometeu a usar as câmeras. Mano Ferreira. Pois é, todo mundo sabe que eu sou um defensor das câmeras. Eu acho que elas aumentam a transparência e, com isso, a confiança que a sociedade tem na prestação do serviço da polícia, melhorando também a própria qualidade do serviço prestado à população. Só que isso precisa, de fato, ser uma questão gerida pelo governo do Estado. Não gosto da judicialização de políticas públicas, sejam elas quais forem. O jeito é que está errado. Acho que eu não gosto e acho que eu gosto. O modo correto de fazer a política acontecer é através do executivo sendo debatido com o legislativo. O judiciário tem que ser apenas quando você tem um flagrante de respeito a um direito. A implantação de uma política pública, ainda mais que custa caro no orçamento, precisa ser debatida, executada pelo executivo e debatida pelo legislativo. Não gosto dessa intromissão, mas nesse caso, uma iniciativa da própria Defensoria Pública e também, pelo que eu entendi, o governo que decidiu se comprometer com isso, né? Não foi uma decisão imposta pelo STF. Então, também, o compromisso de implementar também não quer dizer que vai ser amanhã, né? Pode ser um plano de implementação feito pelo próprio governo do Estado. Então, isso mais até porque adequado. Se for de imediato, Telhada, eu me preocupo com uma seguinte questão. Aqui em São Paulo, no Tribunal de Justiça, o argumento para rejeitar o pedido da Defensoria foi uma questão orçamentária. Custa dinheiro a câmera, não é de graça, Sim. Tem que pagar e isso impactaria de 300 milhões até 1 bilhão de reais. Ou seja, não tem câmera para todo mundo ainda em São Paulo. E aí, como é que a gente vai implementar? A partir de agora, todas as operações têm que ter câmera, mas se não tem câmera, porque não está no orçamento, o orçamento é feito de um ano para o outro, passa pelas votações lá na Alesp, enfim, não está no cálculo, ainda não está no caixa, no caderninho que vai gastar com câmera. Sabe qual é o risco que eu vejo? Poxa, agora ia ter uma operação, mas não tem ainda a câmera. O que vai acontecer? Não vai ter mais operação. Aí não tem operação, o que acontece? Criminalidade, ô Telhada. Exatamente. Parece que o fundo, né, o plano de fundo é esse, de diminuir ou interromper operações policiais que vêm dando resultado em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, eu quero salientar que o compromisso do atual governo, da atual gestão em permanecer com as câmeras sempre existiu. Tanto que quando o governador Tarcísio assumiu em 2023, ele deu continuidade no programa de câmeras, não tirou sequer uma câmera do que já vinha da gestão anterior e, pelo contrário, a Polícia Militar acabou de apresentar agora em solenidade lá no centro de São Paulo câmeras na viatura. Pô, isso aí é legal, hein? Explica pra gente que ouviu o vídeo. O equipamento, eu tive presente nessa solenidade, operei lá rapidamente a câmera. Então, na própria viatura policial, 2 câmeras acopladas no teto da viatura, elas fazem em tempo real toda a leitura de placas, toda a leitura de placas veiculares e vai trazendo no tablet do policial ou no celular ali no painel o link com o banco de dados e a verificação dos emplacamentos. Opa, é furtado, é roubado, está atrasado, né? O documento é um produto de ilícito e o policial consegue assim fazer a abordagem e atuar. Detalhe, o banco de dados é estadual, então o polícia lá, ele não consegue ter a notícia de todo o estado durante o seu patrulhamento. Ele não é capaz pessoalmente de ter todas as placas roubadas na sua mente. Porém, o sistema tem. Então, teria muito mais atuação eficiente por parte da Polícia Militar. Esse é o tipo de tecnologia que eu quero. Tecnologia inteligente, que defenda o policial, porque ele está ali próximo de um carro roubado. Muitas vezes ele nem tem a notícia, mas o sistema tem. E é eficiente para a recuperação de veículo do cidadão que teve seu veículo furtado e roubado. E só para complementar, me desculpem, mas
vem uma nova programação de novo contrato de câmeras e aí sim é o que eu desejo, uma câmera, se for para usar câmera, uma câmera que o policial acione no momento que ele achar adequado, que tenha interesse público, uma câmera que inclusive tenha o sinal GPS para que se ele estiver numa situação de socorro ou de urgência, ele acione aquilo ali e seja localizado. E mais, que comunique via rádio, porque o policial não tem HT na cinta. Muitos aqui não sabem. Não tem um rádio ali. Não é todo policial que tem um rádio HT no cinto porque o Estado não dá, mas dá câmera. Então que a câmera comunique. Numa situação de emergência, ele consegue apertar, acionar o PTT e consegue comunicar uma emergência para toda a rede rádio socorrê-lo. Pô, isso é interessante, hein, o PP, ó. O cara não tem um rádio para uma situação de urgência ali, de emergência que ele precisa pedir um apoio, mas tem que ter câmera. Tem uma questão de prioridade aí, né? A segurança do policial antes de qualquer imagem que possa ajudar em investigações futuras. Quero sua opinião, Felipe Monteiro. Não, a tecnologia pode ajudar muito a segurança pública no Brasil, né? A câmera é só um dos itens que colaboram com a implementação de política de segurança pública eficiente, né? É bom lembrar que os números estão aí para quem quiser ver, né? Menos 70%, diminui em mais de 70% a letalidade policial, o número de ocorrências aumenta significativamente. A gente está vendo a câmera ser utilizada, como no caso da Porsche, né? Para verificar se o policial teve ou não teve uma conduta exemplar, correta e adequada. Ou seja, a câmera está aí para ajudar, né? A tecnologia tem que ser utilizada para ajudar a população, ajudar a sociedade a reduzir esse sentimento de insegurança pública que está cada vez pior, né? Então, a câmera é só um item. Eu concordo que nós temos que discutir a segurança pública de uma forma muito mais ampla e muito mais profunda, né? O policial tem que ter condições de trabalho, não é? Tem que ter condições melhores para ter uma arma adequada no trabalho, não só comprar a tua arma, o Estado tem que ter condições de dar para ele uma arma avançada, adequada, para combater a criminalidade que está sempre tendo instrumentos muito mais avançados do que a polícia. Tem que ter rádio para poder se comunicar com a central, né, e pedir socorro e pedir reforços. Tem que ter salários mais dignos, não é? Mas não dá para a gente, em 2024, tendo em vista os números e os diversos estudos que tem sobre o assunto, ser contra a câmera. E aí eu discordo do Mano no seguinte aspecto, né? Aliás, eu concordo com ele quando ele fala que ele é contra a judicialização da política, né? Eu também sou contra, né? Mas graças ao judiciário, que a gente viu publicamente o governo de Estado de São Paulo se comprometendo com a implementação das câmeras, né? Então, ao invés do Barroso, que estava com o caso no recurso da Defensoria Pública, obrigar o Estado a implementar as câmeras, o que ele fez? Ele pediu esclarecimento para os estados e montou uma mesa de negociação, né? E isso que eu espero do nosso judiciário, que não entre em políticas públicas, mas consigam fazer com que o poder executivo se entenda com a população por meio da Defensoria Pública nesse caso. Pedir só para todo mundo ser mais rapidinho agora, porque a gente está com poucos minutos. Ana Paula Rocha. Vou ser bem objetiva. Eu acredito que o governador, ao se comprometer com essa questão, evidentemente que isso não é de um dia para o outro, isso deve, esse compromisso vai ser elaborado um plano de implementação que inclui toda essa questão de orçamento e também de licitação para comprar, etc. Então, mas acredito que as câmeras são bem-vindas, toda a tecnologia é bem-vinda e todo investimento na segurança pública é bem-vindo.